Olá pessoal, eu sou Daniela Abreu trazendo para vocês alguns relatos de terror, mas antes de começar, já quero pedir para vocês deixarem o joinha nesse vídeo que é muito importante e se puderem, deixe seu comentário aqui. E compartilhe esse vídeo, ajude a espalhar a palavra do Assustadoramente. E se você tem alguma história sobrenatural para contar, envie seu relato para o e-mail que é o assustadoramente@outlook.com ou no Telegram. Siga o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Os links estão aqui na descrição do episódio. E vamos para os relatos de hoje. A Carroça do Diabo. Olá, pessoal que compartilha comigo o gosto por histórias sobrenaturais. Quero contar uma experiência pessoal. Quando eu era pequeno, morava em uma cidade no estado de Minas Gerais, em um quarteirão que não era tão habitado. Naquela época, éramos 3 amigos que faziam muitas coisas juntos, e lembro que, em uma noite, dormimos em uma festa do pijama na casa de um amigo que morava na mesma rua que eu. Ao cair da noite, estávamos nós 3 assistindo TV na sala. Lembro que já era muito tarde e, de repente, do lado de fora da casa, ouvi alguém arrastando algumas correntes e alertei meus amigos que também ouviram um barulho que parecia que eram correntes muito grandes e pesadas. Por curiosidade, eu queria ver do que se tratava, então caminhei em direção à porta da rua e logo quando abri o ferrolho, ouvi que as correntes pararam bem na minha frente, do outro lado da porta. Naquele momento fiquei com muito medo e resolvi fechar a porta e rapidamente fomos para o quarto dormir. No dia seguinte, vasculhamos a rua em busca de qualquer rastro das correntes, pois como o caminho era de terra, seria muito fácil elas ficarem marcadas e não havia rastro de nada. Alguns meses se passaram e, enquanto eu dormia sozinho na sala, acordei de madrugada e ouvi novamente as mesmas correntes, mas desta vez o barulho vinha acompanhado por cascos de cavalos. Eram passos muito fortes. Juro que soou como se estivesse atrás de mim. Era muito alto. De repente, ouvi que o cavalo relinchava muito alto. Eu estava com muito medo. Tinha muitos calafrios, me cobri completamente com cobertor e depois de um tempo, o barulho cessou. No dia seguinte, contei ao meu avô tudo o que ouvi e ele me disse que muita gente dizia que naquela cidade se ouvia a carroça do diabo e o barulho que relatei ter ouvido era o mesmo que o povo da região falava. Recebi esse relato no Telegram e foi enviado pelo Jorge. A Mulher no Escuro. Meus avós se mudaram de Minas Gerais para Campinas no final dos anos 70 e meu avô, por ser pedreiro, decidiu que iria construir a própria casa no terreno que eles haviam comprado. Por ser praticamente ateu, não existiam muitas coisas que o deixasse com o pé atrás. Certo dia, durante o trabalho de assentamento do terreno, ele acabou por achar algo que parecia um trabalho de magia. Era uma imagem de santo com inúmeras velas pretas e vermelhas. Por não acreditar que aquilo fosse lhe causar qualquer mal, simplesmente jogou terra em cima e construiu a casa. Após isso, muitos anos se passaram e inúmeros relatos foram surgindo na família. Tias que viu uma mulher de preto abrir a porta de seus quartos à noite e simplesmente mudar as vestes pretas para brancas. Um tio que acordava aos berros com o corpo machucado, dizendo haver uma mão arranhando. Ou primos que juravam ver uma figura com corpo humano e cabeça de boi, logo abaixo do altar religioso que havia na sala da casa. Até mesmo meu avô, que não acreditava, jurou até a morte ver um menino de preto andando pela cozinha ao cair da noite. Cresci ouvindo essas histórias.
mas nunca havia presenciado nada na casa dos meus avós. Apenas sentia que havia uma forte presença na sala, logo abaixo daquele altar de imagens religiosas da minha avó. Até que um dia decidi dormir na casa pela primeira e única vez. Não me lembro ao certo ano, mas tinha por volta de 7 anos. Na noite em questão, nada pareceu fora do habitual. Vi TV até tarde da noite e decidi que iria dormir. Após me deitar e pegar no sono, acordei no meio da noite com alguns barulhos estranhos vindo do teto do quarto. Fiquei relutante em abrir os olhos, afinal, eram tantas histórias. Quando tomei coragem de abrir os olhos, pude ver claramente uma mulher de bastante idade, com o que parecia ser um pano ou bandana amarrado sobre a cabeça e um colar enorme de bolinhas vermelhas. Aquela senhora me encarou por uns 3 ou 4 segundos, que sinceramente pareceram horas. Foi quando gritei e minha avó rapidamente acendeu a luz do quarto. E simplesmente não havia mais nada lá. A mulher havia desaparecido junto à escuridão que a cobria. Minha avó tentou me convencer de que havia sido apenas um sonho, e fiz com que meus pais fossem me buscar no meio daquela noite. Anos se passaram e nada tira da minha cabeça que aquela mulher realmente esteve lá, bem na minha frente. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Hélio. Assombração na minha casa. Tenho vários relatos, mas esses são os mais fortes que ocorreram, sobre a casa onde cresci. A casa sempre foi nossa, então nunca entendemos o porquê desses acontecimentos. Nela tinha um grande corredor externo, onde aconteceu várias coisas, mas nunca vimos o que ou quem causava isso. Sempre ouvíamos alguém ou algo correndo. Todas as noites, cansamos de escutar, tanto que nem ligávamos mais e sempre terminava a corrida na janela do meu quarto. Eu nunca tive coragem de abrir a janela para ver o que corria por lá. Certa vez, eu estava esperando meu irmão chegar da casa da namorada. Porém, ele acabou por dormir lá e eu percebi que ele não chegava, então eu decidi dormir. Apaguei as luzes, desliguei a TV e fui para o meu quarto. Quando estava passando pela copa em direção à cozinha, eu ouvi uma respiração muito forte vindo do corredor, como se fosse um boi bem bravo, bufando. Fiquei com tanto medo que fiquei imóvel, sem saber o que fazer, parada no meio da cozinha. Pensei, não é possível que seja meu cachorro, ele é pequeno, o que poderia ser isso? Respirei fundo e fui em direção ao quarto. Assim que fechei a porta, a busca do meu celular falou bem alto a seguinte frase: Não entendi o que você falou. Poderia repetir? Eu quase morri de medo. Eu não sou uma pessoa que se assusta com qualquer tipo de coisa, mas esse dia me deixou muito assustada. Outro relato foi em uma noite. Eu tenho muita sensibilidade com os sonhos. Muitas coisas são reveladas neles para mim. E nesse dia eu vi uma menininha loira com os olhos claros me pedindo ajuda. No dia seguinte eu comentei o sonho com a minha mãe. E ela se arrepiou toda e me falou: Filha do céu, o seu pai viu essa menina saindo do seu quarto e parou na porta do nosso quarto. Seu pai achou que fosse seu irmão, então ele chamou para se deitar com a gente e voltou a dormir. E não viu para onde ela foi. Só depois que ele acordou, lembrou e percebeu que não era seu irmão e me contou essa história. Ficamos todos chocados, mas não tivemos medo, pois, independentemente do que fosse aquela menininha, achamos que não deveria ser algo ruim. Esse relato foi enviado no e-mail pela Fernanda de Piracicaba, São Paulo.